Olha, a proliferação dos aguapés nos rios e lagos da capital é uma preocupação coletiva. O que muitas vezes parece um belo tapete verde, na verdade, pode comprometer o ecossistema e até provocar a morte de peixes. Os aguapés também são sinais de poluição e agora, ambientalistas e pescadores que dependem da atividade da saúde do rio se unem para combater este tipo de vegetação. Pescadores do coletivo Guardiões do Rio Poti somam esforços para transmitir uma mensagem: SOS Rio Poti. O pedido de ajuda ocorre em função da proliferação desenfreada de aguapés no Rio Poti. Francílio Souza é pescador há 10 anos e é um dos integrantes do coletivo. Ele explica como é a rotina da profissão e como os aguapés impactam no ofício e, consequentemente, na renda da família. Geralmente 5 horas da manhã, a gente sobe até aqui nas pontes para poder pegar os peixes, para poder a gente levar para distribuir lá no Ponte do Poti Velho para levar para a cidade. O impacto é muito negativo, porque tanto pela poluição e o motivo dos aguapés fechar o rio. Porque quando ele fecha, a gente fica numa área muito restrita à pesca, a gente fica limitado. E o peixe entra para debaixo e também morre por causa da oxigenação da água, que fica sem. A proliferação dessas plantas aquáticas acontece por uma combinação de condições favoráveis para os aguapés: alta luminosidade, calor intenso e baixo nível das águas, o que preocupa os pescadores. Além disso, os aguapés são plantas bioindicadoras de que existe grande índice de poluição no rio. Hoje a gente está focando na questão do aguapé, mas a gente sabe que o problema é bem maior, mas o foco hoje é o aguapé, porque a gente está da experiência que a gente já tem. Se nada for feito daqui a 2 meses, com certeza a gente vai ter o rio tomado de aguapé. E nós pescadores ficamos impossibilitados de deslocar dentro do rio. Aí a gente fica sem como trazer o pão de casa para a gente para casa. Luciano Shoa é coordenador do projeto Desafio Teresina Entre Rios e um aliado na luta pela preservação dos rios. Nós temos esse desafio, que é de fazer com que o teresinense ocupe os rios, porque a gente acredita que é por meio da ocupação que se desperta um sentimento de proteção, a vivência com o rio. Se o teresinense está, a grande maioria, e aqui não faz parte desse grupo os pescadores, que vivem do rio, mas a grande maioria está de costas. A gente observa o rio quando passa pela ponte, muitos de nós. Então, com isso, a gente fica apartado, separado, desconectado dos rios. O secretário municipal de Meio Ambiente, Aloísio Sampaio, destaca a importância do poder público assumir o protagonismo na solução dessa problemática e expõe o que pode ser feito, inclusive no apoio a iniciativas como o coletivo Guardiões do Rio Poti. A gente precisa, de fato, resolver o problema definitivamente, que é com o aumento do saneamento básico da rede de esgoto, mas enquanto isso há essa necessidade de conter, de controlar esse crescimento do aguapé. Os pescadores já fazem isso de maneira voluntária. Isso é paliativo, porque o aguapé é um efeito da poluição, tem que se debater, tem que se tirar, resolver o problema na causa, que é a despoluição dos rios, mas enquanto isso toda ajuda, toda participação é importante. As consequências são sentidas pelo ecossistema do rio, pescadores, ribeirinhos e se estende para toda a população. Logo, as providências têm que ser adotadas com urgência.